Bastidores da Política. Agora também aqui no YouTube. Apresentação: Tiago Reis. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bastidores da Política. Passei alguns dias aí sem gravar, mas hoje estou aqui conversando novamente com vocês nesse bate-papo descontraído, falando sobre política, mas de uma forma mais leve, mais solta, que você possa absorver o conteúdo, para que você seja capaz de absorver o conteúdo e assim fazer o seu juízo de valor. Hoje eu vou precisar até de um auxílio aqui, porque são vários os assuntos que a gente vai tratar. Eu vou começar a pontuar os assuntos e não vamos tratar apenas do cenário político sergipano, mas vamos destacar alguns pontos do cenário nacional. Por exemplo, muita gente fala que a política externa do Brasil ela é fraca, ela não tem o preparo adequado para fazer com que o Brasil tenha a devida relevância lá fora. Mas olha que fato interessante que aconteceu na semana passada. O primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, ligou para o presidente Bolsonaro. Não foi Bolsonaro que ligou para Boris Johnson. Ligou para o presidente Bolsonaro, o primeiro-ministro da Inglaterra, para discutir sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. E destacou a importância do Brasil na ocasião da Segunda Guerra Mundial, e também destacou a necessidade do Brasil atuar como protagonista, mediador nesse conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Então, o Brasil tem sim a relevância e o protagonismo no cenário político internacional. Tanto é que, não fosse essa relevância, o primeiro-ministro Boris Johnson não teria ligado para Bolsonaro para tratar do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e destacar a posição de protagonista do Brasil na condição de mediador desse conflito, né? É uma situação que merece destaque, para que você que está me assistindo perceba que, independente da sua ideologia, o Brasil vem sendo comandado por uma gestão que está pensando em todos. Independente, é um ano de eleição, 2022, você vai votar em outro candidato, mas fatos como esse merecem ser reconhecidos, como também o do ministro da Saúde, que cogita a possibilidade de reduzir, não sei se o termo é esse, mas fazer com que a nomenclatura pandemia, que é quando a doença atinge todos os continentes, ela seja reclassificada para epidemia, dado a queda do número de registros na proliferação do coronavírus no Brasil. Então, o ministro da Saúde cogita, como em outros países mundo afora, cogita a possibilidade do Brasil ser reclassificado, ter a sua reclassificação da condição de pandemia em relação ao coronavírus para epidemia. Mostra uma evolução no trato com o vírus, que a gente vai ter que conviver por um tempo, mas que vamos ter que retomar a nossa vida normal, né? Então,
é um ponto positivo que merece também ser destacado. Agora eu trago um ponto negativo para vocês. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, acredito que vocês devam lembrar, donos do grupo, proprietários majoritários do grupo JIF, que é o grupo que negocia, produz carne bovina, o maior grupo do mundo, que em virtude da Lava Jato assinou um contrato de leniência para reduzir a pena e aceitou pagar uma multa de 12 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Ocorre que agora os irmãos Metralha, os irmãos Joesley e Wesley Batista estão, através dos seus advogados, ingressando com uma ação para basicamente desdizer o que eles disseram em seus depoimentos e, pasmem, propor o pagamento de uma multa que sai de 12 bilhões para apenas 4 bilhões em 10 anos. É mangar da cara do contribuinte, né? Só que a gente vai fazer o quê? Tem confiança na justiça? Tem que ter. Temos que ter confiança na justiça. Temos que ter confiança na justiça. Mas, dado os últimos pareceres da justiça em relação aos implicados na Lava Jato, a gente fica com o pé atrás. Não sabe o que é que vai acontecer. Eu espero que as multas sejam mantidas e que eles paguem, porque o que foi tomado junto ao BNDES pela empresa JIF, pelos irmãos Wesley e Joesley Batista, somam em valores atualizados mais de 37 bilhões de reais. Mais de 37 bilhões. Então, os 12 bilhões diluídos em 10 anos, para o que eles faturam, não é nada. Mas ainda assim, eles querem reduzir esse valor para 4 bilhões e mangar da cara do contribuinte, evidentemente, né? Para encerrar, eu trago também outro fato que revolta. Para encerrar a questão do cenário nacional, eu trago outro fato que revolta. Vocês sabiam que o PT está usando recursos do fundo partidário para pagar a defesa de recursos públicos, porque o fundo partidário é composto por recursos públicos. Então o PT está utilizando, já utilizou o montante de 6 milhões de reais, 6 milhões de reais do fundo eleitoral para pagar a defesa do senhor Luiz Inácio e de seus comparsas implicados na Lava Jato. Então, é como se a sensação de impunidade ela fosse constantemente premiada no Brasil, dizendo assim, olha só, o crime compensa, desde que você esteja inserido em algum agrupamento político com uma relevante influência junto ao judiciário, você pode sim cometer crimes e ser contemplado com a benevolência da justiça. E o povo fica com a cara de tacho, né? Vendo tudo acontecer e sem poder fazer absolutamente nada, né? Vindo para cá, para Sergipe, eu tenho que destacar duas situações, né? Primeiro é o adiamento do anúncio de quem será o candidato a governador apoiado pela base governista. Trata-se apenas de um anúncio, porque todos já sabem que o candidato é o deputado Fábio Mitidieri.
Eu, em outras oportunidades, já defendi aqui no canal Bastidores da Política a renovação dos quadros políticos em Sergipe por uma necessidade muito urgente de fazer com que novos personagens, novas lideranças surjam e tragam novas perspectivas. Fábio é da minha idade e acredito eu que ele vai querer, na condição de governador, se eleito for, deixar o nome dele na história política de Sergipe. E deixar o nome dele na história política de Sergipe requer muito trabalho. Ele vai receber um governo com as contas em dia, que é o que o governador Belivaldo Chagas vem fazendo, vem trabalhando para deixar a gestão para o seu sucessor a mais enxuta possível e em condições de tocar o Estado rumo a uma condição de desenvolvimento muito melhor, que propicie perspectiva de futuro para o povo sergipano, né? Então, eu acredito que tão logo exista essa reunião das lideranças, vai ser concretizado o anúncio do deputado Fábio Mitidieri como candidato a governo apoiado pela base governista e o grupo vai caminhar junto. Mas existe um personagem que teve a sua contribuição na história política de Sergipe, mas que hoje não passa de um boquirroto falastrão, que é o ex-governador Jackson Barreto, que hoje carrega o ranço de pior governador da história de Sergipe. Jackson, que hoje foi derrotado nas eleições de 2018 para o Senado e hoje porque quer encontrar alguém que banque a candidatura dele ao Senado. Destruiu o diretório municipal do PMDB nas eleições de Aracaju, nas eleições municipais passadas agora recentemente. Não respeita a liderança do MDB, dos irmãos Fábio e Sérgio Reis, não respeita, e quer ser a todo custo candidato ao Senado, seja no agrupamento de Rogério, que Rogério não quer nem ouvir falar nessa hipótese, seja no agrupamento da base governista. E aí está peregrinando pelos meios de comunicação, distribuindo uma verborragia sem sentido contra aliados e contra adversários. E nessa condição ele quer que alguém diga que o candidato que deve ocupar a vaga na disputa para o Senado, na base governista ou no agrupamento liderado pelo senador Rogério Carvalho, seja ele, Jackson Barreto. Mas quem é o maluco que vai querer, como pré-candidato ao Senado, uma figura pública como Jackson Barreto, completamente desgastado e que carrega o ranço de pior governador da história de Sergipe? Ninguém. Então, Jackson, pegue a sua fanfarrice, pare de estar distribuindo, falando besteira nos rádios, nas emissoras de rádio. Você gosta tanto de estar desfilando com pompas nas emissoras de rádio, ditando o que vai falar, porque você escolhe o que você vai falar, Jackson. Você não vai para as emissoras de rádio aberto aos ouvintes lhe questionarem, porque você sabe que se abrir a participação dos ouvintes em qualquer emissora de rádio que você for, Jackson Barreto, você vai tomar cacete. Vai tomar cacete. Porque o povo lembra que você, e vai lembrar por muito tempo, que você foi e é o ex-governador, está na condição de ex-governador, mas carrega o título de pior governador da história de Sergipe. E isso vai perdurar por muito tempo. Vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês um excelente início de semana. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Se Deus quiser, nos vemos numa próxima oportunidade.